A luz da cozinha estava fraca. Não a acendi totalmente. Queria que a penumbra filtrasse o peso desta noite. É o último crepúsculo que passo aqui, no único lugar que realmente chamei de lar. Olho para a parede onde medimos o crescimento dos meninos ano após ano. As marcas desbotadas pintadas com régua e esperança. Elas agora pertencem a estranhos. Estranhos que jamais saberão o significado daquela linha torta, desenhada quando o caçula perdeu o primeiro dente. Lembro-me do cheiro de tinta fresca, da poeira que cobriu cada móvel, do dia em que trouxemos a primeira caixa. Eu e você, lado a lado, construindo mais do que paredes. Estávamos fincando nossas raízes. Hoje, tudo está embalado em caixotes de papelão, empilhados como monumentos de um passado recente. As vozes, as risadas altas, o choro abafado após uma discussão boba. Tudo isso ecoa apenas em minha memória agora, porque o vazio do silêncio é ensurdecedor. Sento-me no degrau da escada, onde tantas vezes amarrei o cadarço antes de sair apressadamente. O chão de madeira range sob meu peso, um lamento final antes da despedida definitiva. Foi uma decisão difícil, inevitável, mas o papel assinado não diminui a dor. Eles compraram a estrutura, mas jamais poderão levar os 20 anos de vida que investimos neste espaço. Meu coração aperta ao pensar que amanhã a chave girará na fechadura e não serei eu quem a manejará. A casa, que sempre foi um porto seguro, se transforma em uma lembrança. Venderam nossa história. É difícil aceitar que estamos apenas de passagem, que a permanência é uma ilusão. Esta última hora aqui é o meu adeus pessoal a cada canto, a cada rachadura que consertamos juntos. É a última noite de um ciclo que jamais voltará. Se esta história, que é tão minha, tocou você de alguma forma, peço humildemente que deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir sobre recomeços e inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas sobre a jornada humana. E agora, quero saber algo importante. Se você tivesse que se desfazer daquele objeto, daquele lugar ou daquela lembrança material que carrega o maior peso sentimental da sua vida, o que seria? E por quê? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E agora, quero saber algo importante. Se você tivesse que se desfazer daquele objeto, daquele lugar ou daquela lembrança material que carrega o maior peso sentimental da sua vida, o que seria? E por quê? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. O clique, o som do meu dedo apertando o botão vermelho de desligar a câmera foi, paradoxalmente, o estopim de um silêncio que engoliu o restante da casa. Até o último instante eu sustentei o olhar, a voz, a compostura que eu precisava ter para cumprir o que prometi a vocês, contar esta saga até o fim. Mas o fim é agora. O display escureceu e a máscara se desfez. O ar gelado da madrugada, que eu tinha mantido à distância com a energia da gravação, envolveu-me como um sudário. Olhei para o relógio na parede nua, 4h20 da manhã, 6 horas. 6 horas até que o caminhão da mudança chegue para recolher o último caixote, até que o novo proprietário venha formalizar a posse da construção que guarda a história mais intensa e bonita que eu já vivi. Eu me levantei. Meus joelhos protestaram, rígidos após horas sentado no chão de madeira fria, entre montanhas de caixas seladas com fita adesiva. Os sons agora eram amplificados. O atrito dos meus sapatos de borracha contra o assoalho ecoava como passos em um mausoléu. Esta não era mais a minha casa. Era apenas um recipiente esvaziado, esperando ser limpo e reprogramado para abrigar outra família, outros sonhos, outras alegrias que não seriam minhas. A venda não levou apenas o concreto. Ela roubou o conforto acústico, o calor natural, a alma que criamos aqui. Caminhei em direção à cozinha. O ambiente que sempre foi o coração fervilhante da minha morada, agora exibia uma esterilidade chocante. O balcão de granito, antes sempre salpicado de farinha, migalhas ou rascunhos de contas a pagar, estava impecavelmente limpo.
Eu passei a palma da mão sobre a superfície lisa e a frieza que senti não era apenas do material. Era o vácuo deixado por todos os jantares apressados, pelos cafés da manhã longos de domingo, pelas conversas sussurradas à meia-noite. Ali, onde o cheiro de manjericão e alho costumava residir, havia apenas o odor fraco de desinfetante. Lá estava o canto. O canto da parede onde, anos atrás, marcamos o crescimento dos meus filhos. Lápis preto, discreto, mas eterno. Uma linha horizontal em alturas variadas, acompanhada pela data. A mais antiga, quase na altura do joelho, estava ligeiramente apagada pelo tempo. A mais recente, quase na altura do meu ombro, marcava a adolescência que floresceu entre estas paredes. Eu não tive coragem de raspar o gesso ou repintar. Era uma pequena rebeldia, um recado silencioso que eu deixava para quem viesse depois. Vocês podem ter a posse, mas a nossa memória está impressa aqui. Parei na porta do quarto principal. A moldura. Havia uma minúscula marca de tinta azul turquesa na parte inferior da moldura. Não era sujeira. Era o resquício de uma brincadeira que deu errado quando tentávamos pintar um móvel antigo no meio da sala e um respingo voou e pousou exatamente ali. Na época, fiquei irritado com a mancha. Hoje, cada milímetro quadrado daquele erro era um diamante. Eu toquei o ponto azul, e o nó que vinha se formando na minha garganta desde que eu desliguei a câmera apertou-se com violência. A dor da perda material é algo que se racionaliza. Afinal, é apenas concreto. A dor da perda da narrativa, do lar que serviu de palco para os momentos mais íntimos da minha vida, é insustentável. Eu me permiti sentar no chão do quarto, o único lugar que estava totalmente desocupado. O colchão já estava no caminhão, o armário vazio, as gavetas reviradas. O choro veio não como um tsunami, mas como um rio subterrâneo que finalmente rompe a superfície. Era profundo, sôfrego, silenciado. Eu não queria acordar o vizinho nem alertar o mundo. Aquele sofrimento era meu, íntimo. A última oração fúnebre que eu prestaria à minha vida passada. Eu me curvei, abraçando os joelhos, permitindo que as lágrimas escorressem sem controle, molhando as mangas da minha camisa. Eu chorei pela hipoteca paga com suor, pelos sacrifícios que fizemos para manter a fachada intacta, pelas noites mal dormidas sonhando com melhorias na estrutura, e chorei, acima de tudo, pela falha. A falha de não ter conseguido segurar o que era, na essência, inegociável. Enquanto eu soluçava, meus dedos tatearam algo duro e pequeno, escondido sob a beirada do rodapé. Era um objeto que eu achei que tinha embalado, ou talvez até jogado fora há anos. O primeiro chaveiro que eu e minha esposa compramos juntos na viagem inaugural que fizemos para celebrar a compra desta residência. Um chaveiro bobo, de metal oxidado, em formato de casa. Aquele objeto trivial esquecido no pó desarmou qualquer vestígio de resiliência que eu ainda sustentava. A lembrança veio em um golpe visual. Nós dois, sentados no chão vazio da sala, segurando a primeira cópia da chave, celebrando com uma pizza fria e planos ambiciosos. Naquele momento, não era apenas a chave de um imóvel, era o passaporte para o futuro que desenhávamos. O chaveiro estava ali, frio na minha mão, a testemunha silenciosa da promessa quebrada. Venderam a casa, mas venderam também a promessa. Venderam o recomeço, o futuro idealizado, o porto seguro. Eu me levantei novamente, enxugando o rosto com as costas da mão, sentindo o cheiro salgado do meu próprio pranto. O sol ainda não tinha surgido, mas o céu lá fora começava a adquirir um tom cinzento pálido, a luz impiedosa do amanhecer que traria consigo a realidade inevitável. Eu não podia mais ficar aqui. A cada minuto que passava, o lugar absorvia mais da minha dor, e eu sentia que ficaria enraizado, incapaz de me mover. Precisei ser cirúrgico. Eu tinha que sair antes que a emoção me paralisasse. Fui até o interruptor principal, aquele que eu acendi pela primeira vez há mais de uma década. Meu dedo pairou sobre o plástico. Hesitação.
Se eu o desligasse, seria um ponto final definitivo. Seria o último ato de soberania neste espaço. Respirei fundo, sentindo o pulmão protestar contra a rigidez do meu peito. A luz amarela da única lâmpada exposta que eu deixei para trás ainda banhava o corredor. Eu fechei os olhos, lembrando-me de cada barulho que aquele corredor produziu. Risadas, passos apressados, discussões acaloradas, o silêncio protetor da noite. E então, o clique. A escuridão total, completa. A residência, agora, estava completamente cega, surda, muda. Apenas eu, no meio da penumbra, guiado pela fraca luz que vinha da janela. Segurei o chaveiro oxidado com força na minha mão esquerda. A chave real, a do portão de saída, estava na direita. A porta. Eu a abri devagar. O cheiro de grama úmida e orvalho da manhã invadiu o hall, trazendo uma fragrância de mundo exterior, de vida que continua, indiferente ao meu sofrimento. Dei o primeiro passo para fora, virando-me para olhar a fachada que eu tanto amei. Aquela porta, que abrigou tantas boas-vindas e despedidas, estava pronta para se fechar pela última vez sob a minha guarda. Era preciso ter coragem, não apenas para fechar a porta, mas para dar as costas a ela. Minhas pernas me moveram, lentamente, dolorosamente. Eu ouvi o ruído metálico do trinco se encaixando. Não olhei para trás. Não ousei. O peso daquela estrutura, daquele passado, estava sobre os meus ombros, mas eu precisava caminhar em direção ao cinza do novo dia. A história não termina aqui. Ela apenas recomeça no asfalto frio, com um chaveiro quebrado na mão e o eco de um lar vazio na alma. E eu prometo, a vocês e a mim mesmo, que vou construir algo novo, algo que nem o tempo, nem os negócios, nem a ganância poderão tirar de mim. Eu vou caminhar, e vocês vão caminhar comigo. Esse é apenas o primeiro passo para o resto da minha vida. Eu fechei a porta, não com um estrondo, mas com um suspiro pesado do metal que nunca mais ouviria de dentro. Foi um som definitivo, um ponto final frio e seco para um livro cheio de anotações e rabiscos de uma vida inteira. O chaveiro, aquele pedacinho de metal enferrujado que trazia a inscrição apagada de bem-vindo, escorregou da minha mão e atingiu o cimento, partindo-se em duas metades desiguais. Olhei para o chão. Uma metade para trás, em direção à entrada agora estranha, e a outra, apontando para o meu pé para a estrada que se abria. Não me abaixei para pegá-lo. O simbolismo era gritante demais para ser ignorado ou resgatado. O lar estava partido. O frio da manhã não era apenas climático. Ele me atravessava, cortando a pele como vidro. Eu estava em pé na calçada, o asfalto ainda úmido pela cerração noturna, e o ar da rua, que antes me parecia familiar e acolhedor, agora cheirava a deslocamento, a poeira de um sonho arruinado. Eu mal conseguia respirar, mas não por falta de ar, e sim pela compressão no meu peito, como se o peso da casa vazia tivesse se transferido para a minha caixa torácica. Lá estava eu, um homem adulto, parado na frente do que foi meu universo, com uma mochila nas costas contendo apenas o essencial: documentos, algumas camisas e as fotos de família que jamais ousei deixar para trás. Minhas mãos tremiam levemente, não de frio, mas da adrenalina residual do confronto final, daquele momento de aceitação forçada. Comecei a andar. Cada passo era um exercício de vontade contra a inércia do desespero. Eu sentia o olhar dos vizinhos, embora soubesse que a maioria deles já havia sido informada, talvez até por aqueles que me expulsaram, de que eu estava apenas mudando. Eles não sabiam a verdade, que eu estava sendo exilado da minha própria história. Enquanto me afastava, forcei meus olhos a absorverem cada detalhe da rua que eu havia percorrido milhares de vezes. A árvore de ipê na esquina, cuja sombra eu costumava observar dançar no meu quarto nas tardes de verão. O muro baixo, manchado de bolor, onde eu riscava a altura dos meus filhos quando eram pequenos. Cada pedaço daquela paisagem urbana era um livro aberto que agora era arrancado das minhas mãos. Eu precisava memorizar tudo, gravar cada imperfeição, cada cor,
para que, se me tirassem o concreto, jamais me tirassem a memória visual. O silêncio era o mais ensurdecedor. O barulho do motor do carro que passou, os latidos distantes de um cão, até o som dos meus próprios sapatos no pavimento eram interferências irritantes que me impediam de ouvir a única coisa que eu desejava: o som da minha porta se abrindo de novo. Eu me virei uma última vez. A luz da manhã batia de lado na fachada da casa. Ela parecia menor agora, mais vulnerável, como se estivesse encolhida pela humilhação de ter sido negociada. Eles a tinham vendido como se fosse uma mercadoria, um pedaço de terra, ignorando que cada tijolo, cada camada de tinta, estava impregnada de choros, risadas, brigas reconciliadas e sonhos noturnos. Eles não venderam a casa, venderam a minha vida. Venderam a segurança que eu prometi à minha família. Venderam a sensação de pertencimento que um homem só encontra no seu porto seguro. A raiva começou a ferver sob a superfície da minha tristeza. Não era uma raiva explosiva, mas um ressentimento glacial, duro como diamante. Pensei nos compradores, nos intermediários, naqueles que assinaram os papéis sem nunca terem perguntado a história que estava sendo apagada. Para eles, era um investimento. Para mim, era a extinção. A crueldade da situação me atingiu com uma clareza brutal. O dinheiro sempre vence a narrativa. Minhas décadas de trabalho, de suor, de sacrifícios para manter aquele refúgio de pé, não valeram o papel que eles usaram para selar a transação. Eu fui ingênuo. Acreditava que o amor e o esforço criavam raízes profundas o suficiente para resistir a qualquer tempestade. Estava errado. A tempestade não foi natural. Foi feita de papel moeda. Continuei a andar. A mochila parecia se multiplicar em peso a cada bloco. Eu não estava apenas carregando roupas. Eu carregava a vergonha de não ter conseguido proteger meu ninho. Eu me sentia nu, exposto. Meu corpo estava na rua, mas minha alma ainda estava presa na sala de estar, sentada no velho sofá de veludo, esperando por um café que jamais seria servido ali novamente. Parei sob a marquise de uma padaria fechada. Aquele era o meu ponto de descanso matinal. Eu costumava parar ali, tomar o primeiro gole de café amargo e planejar o dia. Agora, eu estava ali como um pária olhando para meu reflexo na vidraça embaçada. Eu mal reconhecia o homem que me encarava de volta. O rosto estava vincado pela falta de sono, os olhos vermelhos e distantes. O cansaço não era físico, era a exaustão de lutar uma batalha legal e emocional que eu estava fadado a perder desde o início. Eles tinham recursos ilimitados. Eu tinha apenas a minha razão e o meu coração. Na corte do capital, o coração é uma prova irrelevante. Toquei meu bolso, sentindo o formato irregular do pedaço de metal que sobrou do chaveiro. Aquele fragmento era a minha âncora e meu lembrete. Eles me tiraram o endereço, mas não tirariam o meu propósito. Eu tinha que parar de me vitimizar. Eu não podia permitir que a tristeza se transformasse em paralisia. Havia um novo caminho a ser traçado, e eu precisava de toda a minha energia para fazê-lo. Mas como? Como se levanta quando o chão desaba sob seus pés? Fechei os olhos e tentei evocar o cheiro da lenha queimando na lareira durante o inverno, o cheiro de bolo fresco de domingo, o cheiro da chuva batendo na janela do meu quarto. Tentei desesperadamente me inundar com essas sensações para provar a mim mesmo que elas eram reais, que aquele tempo existiu. Era como tentar segurar areia molhada. Quanto mais eu apertava a memória, mais rápido ela escorria. Eu estava caminhando em direção ao lugar provisório que consegui arranjar. Um quartinho emprestado, uma solução temporária que cheirava a naftalina e promessas vazias. Não era um lar. Era apenas um lugar para despejar a mochila e esperar o tempo passar. A ideia de não ter um lugar meu, onde eu pudesse simplesmente ser sem pedir permissão ou sentir-me em dívida, era um buraco negro de angústia. Continuei a marcha, sentindo o sol, agora mais alto, tocar a minha nuca. Era um sol indiferente, que iluminava a injustiça com a mesma intensidade
que iluminava a alegria dos outros. Vi uma família passeando com seu cachorro, rindo. O som das risadas deles me atingiu com a força de um soco. Eles tinham a paz que eu acabara de perder. Eles tinham a rotina inabalável. Pensei nos meus pais que construíram aquele lugar com as próprias mãos. Pensei em como eles se sentiriam sabendo que o seu legado, o alicerce de tudo o que eu conhecia, havia sido desmantelado por um contrato assinado em uma mesa fria de escritório. O peso de desapontá-los, mesmo que eles não estivessem mais aqui para testemunhar, era quase insuportável. Eu não estava apenas perdendo minha casa. Eu estava falhando em manter o santuário que eles me deixaram. A promessa que fiz na frente da casa, que eu reconstruiria algo que a ganância não pudesse tocar, ecoava na minha mente, mas parecia distante, quase irreal. Reconstruir significava recomeçar do zero, com uma conta bancária quase zerada e uma alma em cacos. Cheguei a uma esquina movimentada. A cidade estava acordando em seu frenesi habitual. Buzinas, gritos de vendedores, o cheiro de escapamento misturado com o de fritura barata. Eram os sons da vida seguindo em frente, indiferente à catástrofe pessoal que eu carregava. Senti uma onda de vertigem. Eu precisava sentar, mas não havia onde. Não queria me curvar na rua e parecer derrotado. A única coisa que me restava era a minha dignidade e eu a agarraria com unhas e dentes. Olhei para a frente. O futuro era uma névoa, mas eu precisava dar um nome a essa névoa. Eu precisava dar um propósito à minha caminhada forçada. A luta não terminou com a entrega da chave. Ela apenas mudou de campo de batalha. Agora, a luta era interna. Manter a fé de que eu não era definido pelo endereço que possuía ou pelo que me foi tirado, mas sim pela capacidade de me levantar. O que eles fizeram foi um ato de violência contra a minha identidade, e a resposta a essa violência não seria o colapso, mas a resistência silenciosa. Eu faria desse desastre a minha força motriz. Eu faria da minha dor a matéria-prima para algo inquebrável. Parei de novo, forçando os ombros para trás, estufando o peito. A sensação de ter o chão arrancado era terrível, mas eu precisava converter essa perda em combustível. O lenço de papel que estava amassado no meu bolso tinha secado as últimas lágrimas. Não haveria mais choro, apenas trabalho. Eu caminhei com o eco do lar vazio na minha alma, mas agora, esse eco não era apenas tristeza, era um juramento. Eu não era mais o morador daquela casa vendida. Eu era agora o arquiteto da minha vingança silenciosa, o construtor da minha própria redenção. E a primeira etapa era sobreviver a este dia, este primeiro dia, como um exilado, e provar que, embora eles tivessem comprado os tijolos, a história, a minha história, jamais seria vendida. Este era apenas o alvorecer da minha nova jornada. Eu tinha que seguir com o meu coração quebrado, mas indomável. Os dias que se seguiram àquele acordo nefasto foram um borrão de dor surda, uma tortura estendida. Eu caminhei pela minha própria casa como um fantasma, observando a desmontagem lenta e inevitável da vida que havíamos construído. Cada caixa lacrada com fita marrom era um caixão selando uma memória. O barulho estridente da fita sendo puxada era a trilha sonora da minha falência emocional. Não havia pressa para os novos proprietários, mas para mim, cada hora era uma ampulheta virando, o pó fino do tempo escorrendo até o inevitável. Eu me recusei a embalar certos cômodos. Meu quarto, a cozinha e a sala de estar permaneceram intactos por mais tempo, ilhas de familiaridade em um oceano de plástico bolha. Eu precisava desses pontos de ancoragem para fingir por mais 5 minutos que a porta da frente não seria trancada para mim para sempre. Mas então chegou o dia em que o caminhão de mudança, imenso e predador, estacionou na frente. Ver os braços fortes e anônimos de estranhos pegando a mesa onde eu ensinei meus filhos a ler, a poltrona onde meu pai tirava seus cochilos depois do almoço, parecia uma profanação. Era como se estivessem roubando não apenas a madeira e o tecido, mas o próprio ar que os envolvia. Eu não gritei nem chorei na frente deles.
Apenas observei, com uma quietude que me assustava. Era a quietude de algo que havia morrido por dentro, deixando apenas a carcaça de um homem em pé. Quando a última peça volumosa foi levada, o sofá de canto, que havia se deformado com o peso de tantas noites de filme, o silêncio que se instalou não era o descanso. Era a mais alta e cruel sinfonia que eu já tinha ouvido. De repente, a casa revelou seus segredos. O chão de madeira antes coberto estava manchado. Havia anéis escuros onde as bebidas haviam sido esquecidas e pequenos arranhões que rastreavam os caminhos das cadeiras por anos. Essas eram as cicatrizes da nossa vida, agora expostas, sem a dignidade de serem cobertas. A última noite. A data final gravada no papel assinado. Eu pedi a todos que fossem para o lugar temporário primeiro. Eu precisava de uma despedida a sós. A escuridão chegou cedo e eu me recusei a acender as luzes. A casa só tinha a iluminação da rua, filtrada pelas janelas vazias, criando sombras longas e distorcidas que pareciam braços fantasmagóricos estendidos para mim. O cheiro. Isso foi o que me atingiu com mais força. Não o cheiro de mofo, mas o cheiro da ausência. Aquele aroma particular de concreto e poeira misturado com um resquício fraco, quase etéreo, do nosso perfume de viver. O café da manhã queimado de anos atrás, o sabonete que minha esposa preferia, o cheiro doce de giz de cera que pairava no corredor das crianças. Eu comecei minha peregrinação final. Parei na cozinha, as gavetas abertas. Nenhuma migalha, nenhum utensílio. A pia de inox, agora limpa demais, refletia uma imagem distorcida de mim mesmo, um homem que não reconhecia. Lembrei-me do dia em que instalamos aquela pia, brigando sobre a torneira, rindo da nossa inexperiência. Naquele momento, não era apenas a memória da instalação, era a realização de que eu nunca mais faria café naquela bancada, nunca mais veria o sol da manhã cortar a poeira que dançava sobre ela. Senti um calor escaldante no meu peito, um nó apertado que impedia a respiração completa. Era a fúria da impotência, vestida de luto. Subi as escadas rangendo sob meu peso, o único som audível. O corredor dos quartos estava frio. Entrei no que foi o quarto de nosso filho mais velho. A tinta azul claro que ele havia escolhido com tanta solenidade aos 10 anos estava ligeiramente desbotada perto do teto. Na parede oposta, onde a escrivaninha ficava, havia uma área mais clara, protegida dos anos de sol. Era o mapa da sua rotina, o registro silencioso das horas gastas em estudos e sonhos adolescentes. Eu passei a mão naquela mancha clara. Era como tocar o passado dele, inalcançável. No meu quarto, a cama havia sido desmontada e levada. Restava apenas o contorno no carpete, uma depressão permanente onde nos deitávamos. Olhei para o teto, lembrei-me das conversas murmuradas na escuridão, dos planos feitos, dos medos confessados. Cada centímetro cúbico daquele espaço havia testemunhado a intimidade de uma vida. E agora, essa intimidade era apenas um inventário abandonado que seria coberto pelo verniz de outra família. Sentei-me no peitoril da janela, sentindo o frio do vidro contra a minha palma. O tempo parou. A quietude era tão densa que eu podia ouvir a circulação do meu próprio sangue, o ritmo irregular do meu coração ferido. Foi então, no meio da escuridão absoluta da sala de estar vazia, que a minha atenção foi capturada por algo no canto, perto da despensa. Eu estava prestes a sair, a cumprir o meu juramento de vingança silenciosa, de seguir adiante com a cabeça erguida, mas meus pés se arrastaram para lá. Era um resquício, algo que os embaladores tinham ignorado por ser insignificante demais, por estar fundido à própria estrutura da casa. No batente da porta da despensa, à altura dos joelhos, havia uma série de pequenas marcas de lápis, finas e quase invisíveis sob a poeira. Eu me ajoelhei. Eram as marcas de crescimento dos meus filhos. Ali estava: João, 5 anos, 1,17. Escrito na caligrafia um pouco trêmula da minha esposa. Abaixo: Maria, 8 anos, 1,35 mili. E uma última, mais recente,
riscada por mim mesmo, apressadamente no último aniversário, celebrando o quanto ela tinha esticado. Aquilo não era um objeto. Era um pedaço da minha alma. E pela primeira vez desde que assinamos aqueles papéis, eu soube que não podia levar aquilo comigo. Era parte da madeira, entranhado no lar que eu estava perdendo. A visão dessas marcas me desarmou completamente. O muro de contenção que eu havia erguido para manter a fúria sob controle desmoronou. Eu toquei as marcas com as pontas dos dedos, sentindo a aspereza da pintura e a profundidade leve do grafite. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e abundantes, escorrendo pela minha barba, pingando na madeira. Não eram lágrimas de raiva, mas de uma dor pura, primal. A dor de um pai que percebe que há tesouros insubstituíveis que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, e que alguns deles precisam ser deixados para trás, sob o risco de se desintegrarem ao serem movidos. Meu juramento de vingança pareceu patético naquele momento. Vingança contra quem? Contra o tempo que inexoravelmente transformou meus bebês em crianças grandes? Contra a economia que me obrigou a vender? Não. A raiva era inútil. Ao contemplar aquelas linhas miúdas, percebi a verdadeira essência da história que eles haviam comprado. Eles compraram 4 paredes, um teto e um pedaço de terra. Eles compraram a estrutura que abrigou esses momentos. Mas eles jamais poderiam comprar o ar que circundou a cabeça de João naquele centímetro exato. Nem a excitação de Maria ao ver seu nome escrito ao lado da linha. A história, a nossa história, estava gravada aqui, mas de uma forma que transcendeu os tijolos. Ela estava no meu peito, no DNA da minha família, na minha memória. E a prova disso estava ali, visível, mas imune à embalagem e ao transporte. Um novo voto se formou em mim, não de retaliação, mas de preservação. Eu não podia resgatar aquelas marcas de lápis, mas eu podia levar a lição delas. Eu podia prometer que onde quer que fosse o próximo lar, eu faria novas marcas. Eu construiria uma nova história, talvez diferente, talvez menor no início, mas igualmente rica em propósito. A minha redenção não seria destruir o que eles compraram, mas provar que eu era capaz de recriar a felicidade em qualquer lugar, porque a felicidade nunca esteve na hipoteca, estava em nós. Levantei-me lentamente, sentindo o peso da decisão final. Minhas roupas estavam empoeiradas, minhas costas doíam da tensão dos últimos dias. Olhei ao redor da sala vazia, vendo apenas sombras. Eu não disse adeus. Dizer adeus era admitir que a casa era a dona das nossas memórias. Eu apenas respirei fundo, absorvendo o último cheiro de nosso, e caminhei para a porta da frente. Minha mão hesitou na maçaneta fria. Eu não olhei para trás. Olhar para trás era virar uma estátua de sal, condenada a reviver o passado. Eu abri a porta, e a luz da lua cheia, fria e distante, banhou o chão de entrada. Saí, puxando a porta gentilmente atrás de mim. O clique seco da tranca ecoou no silêncio da noite. Um som definitivo, um ponto final sem volta. Eu estava fora. Sem casa, mas não sem lar. Eu segui o caminho de cimento até o portão, meu corpo tremendo, mas minha mente, estranhamente, calma. Eu toquei o portão de ferro pela última vez e o abri. Quando eu estava na calçada, eu me permiti um único olhar. A casa estava escura, imponente, um monumento vazio à nossa vida. Mas eu não vi o concreto e a janela vendida. Eu vi o palco onde os meus filhos cresceram. Eu vi o amor que floresceu ali. E então eu virei as costas. Minha jornada não era mais de lamentação, era de reconstrução. Eu tinha que caminhar. Eu tinha que encontrar minha família e juntos começar a rabiscar as novas marcas de crescimento na próxima parede. O alvorecer da minha nova jornada havia se tornado uma noite, mas uma noite carregada de um novo e indomável propósito. Eu tinha que seguir, com o meu coração quebrado, mas agora finalmente reconstruindo-se, tijolo por tijolo, memória por memória. Eu tinha que ir, eu tinha que vencer. E essa é a minha despedida. A casa está vazia,
mas a história vive em nós. Se este relato te tocou, não se esqueça de curtir e compartilhar. E agora me responda nos comentários. Se você tivesse que se desfazer daquele objeto, daquele lugar ou daquela lembrança material que carrega o maior peso sentimental da sua vida, o que seria e por quê? Sua resposta é muito importante. Assista outros vídeos na tela final agora e continue esta jornada conosco.